Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Você que está com o livro, acompanhe a leitura. O capítulo é o 5, Bem-aventurados aflitos, no item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Dizeis frequentemente, falando de um homem mau que escapa de um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estais com a verdade, porque, efetivamente, ocorre que muitas vezes Deus dá a um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa que a um bom que receberá. Em recompensa do seu mérito, o favor de que sua prova seja tão curta quanto possível. Assim, pois quando vos servis deste axioma, não duvideis que blasfemais. Se fosse um homem de bem, cuja casa ao lado seja a de um homem mau, apressai-vos em dizer: gostaria mais que este homem se fosse. Estais grandemente errado, porque aquele que parte terminou sua tarefa, e aquele que fica talvez não a tenha começado. Por que querereis, pois, que o mal não tivesse tempo de acabar, e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que diríeis de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que se retivesse na prisão, enquanto que se desse a liberdade àquele que a ele não tinha direito, que a ela não tinha direito? Ficais sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo, e que enquanto estiverdes sobre a terra, estais em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. E crede que Deus é justo em todas as coisas, e frequentemente o que vos parece um mal é um bem. Mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa esfera estreita, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela não se vos apresentará senão como um incidente na duração infinita da vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Fenelon, 1861. E quem irá contribuir com o estudo são os nossos facilitadores e amigos, Shirley Milagre e Eurípides Farley. Sejam bem-vindos e um excelente estudo a todos. Olá para todos, é mais uma vez uma alegria estarmos aqui para um momento de reflexão, um momento de estudo. Todos vocês de casa, onde se encontrem neste momento, às vezes no trabalho, nos assistindo, boa tarde, bom dia, boa noite, né, Shirley? A gente não sabe o momento que você vai ter a oportunidade de estar aqui nos assistindo através das redes sociais. Nosso abraço a todos, que Jesus possa assim nos abençoar sempre. Shirley, novamente aqui estamos para juntos falarmos de mais um tema da mensagem que Jesus nos traz através do Evangelho. Bom, é uma alegria grande estar com vocês, Eurípides, todos aqui presentes, nos dando assistência nesse trabalho, e aos nossos amigos internautas. Estamos chegando mais uma vez em seu lar, com muita alegria, para estudarmos o Evangelho de Jesus. Então, que Jesus nos abençoe, né, e que nós possamos, então, refletir um pouco mais sobre os seus ensinamentos. Podemos começar? Então, essa leitura é uma leitura que é muito interessante, porque nós, como espíritos imperfeitos em evolução, inúmeras vezes nós fazemos reflexões pouco caridosas sobre aqueles que nos rodeiam, não é? E essa reflexão sobre
os homens maus não deveriam existir na face da terra, né? Seria bom. Por que o coronavírus não leva, né, aqueles que estão contra as leis divinas, que estão prejudicando as pessoas, né? Quantos de nós não pensamos isso em algum momento, né? E essa leitura vem fazer conosco uma reflexão, porque a doutrina espírita vem nos dizer que a Terra não é necessariamente o planeta de regeneração e nem é o planeta perfeito, né? Que nós estamos aqui num planeta de prova e expiação ainda, e em função da sua posição, em função da sua proposta educativa, estão aqui espíritos recalcitrantes, espíritos em fase inicial de desenvolvimento, né? Espíritos ainda necessitados de muito processo educativo. Portanto, a Terra, como uma escola primária, né, ela aqui tem aprendizes. E muitos desses aprendizes em condições variadas, né, em condições bastante diversificadas. E dentro dessas condições, a gente perguntaria, como está colocado aqui, falando de um homem mau, que escapa de um perigo. Né? O que seria um homem mau? Né? Se a gente for lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, no item 101, ele define, na verdade, o homem mau como espírito imperfeito, onde há a predominância da matéria sobre o espírito, há uma propensão ao mal, aonde mora ainda nessa consciência a ignorância, o orgulho, o egoísmo e as mais más paixões. Embora esse espírito imperfeito tenha todas essas condições debilitantes de fragilidade, eles têm a intuição de Deus, só que não o compreendem, né? Então, pela definição do que é um homem mau, o espírito imperfeito, nós podemos daí subtrair que a condição de imperfeição, ela também tem vários graus. E certamente, nós que estamos aqui nesse planeta de prova e expiação, nós estamos na condição de espírito imperfeito, né? E quando nós, muitas vezes, desejamos a morte, né, para um homem considerado mau perante a sociedade, nós estamos fazendo aquilo que Jesus combateu muito, que é julgando e condenando, né? Quando Jesus disse, bom, você enxerga lá o cisco no olho do seu irmão e não vê a trave que está nos seus olhos, né? Então, Jesus quis nos trazer que nessa condição de espíritos imperfeitos que estamos, todos nós temos fragilidades e estamos em caminhada evolutiva, né? E que se uma criatura se comporta de maneira mais agressiva, sendo considerado pelo aspecto social, pela convivência social, uma criatura má, né? Nós muitas vezes temos as nossas pequenas maldades e que, em muitos momentos, elas não se manifestam de maneira clara, como acontece com outras criaturas. Mas isso não faz de mim um espírito melhor, né? Então, assim, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é essa pergunta: quem, na verdade, é esse homem mau que muitas vezes nós condenamos, né? E, por outro lado, quem é o homem bom? Né? Lá mesmo no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, no item 107, ele fala do homem bom. E o homem bom está na categoria dos bons espíritos, não dos espíritos imperfeitos. E quem são os bons espíritos?
é onde o espírito, a vida espiritual, ela está acima da matéria, né? Então, há um desejo permanente de fazer o bem, né? E alguns desses bons espíritos, eles estão mais avançados em ciência, outros estão mais avançados em sabedoria e em bondade, em misericórdia. Mas todos eles têm por preceito e por modus operandes, maneira de viver e de se relacionar, o desejo de fazer o bem, né? Então, aí nós fazemos outra reflexão, né? Em qual categoria nós estamos? Na categoria do homem mau ou na categoria do homem bom? Precisamos nos esforçar para sermos bons espíritos. E na medida em que nós nos tornamos bons espíritos, uma das coisas que irão acontecer conosco é o desaparecimento desse desejo que foi relatado aqui. Se fosse um homem de bem, teria morrido, né? O desejo de que os maus morram, né? Então iria desaparecer, porque o bom espírito, ele é movido pelo desejo de fazer o bem. Ele não vai, em momento algum, desejar o sofrimento, né? Ou a perda da oportunidade de aprendizado a outro espírito. Não é isso? O que você acha, Eurípides? Concordo, Sheila. E muito mais para a gente pensar, né, sobre tudo isso, porque conforme é nos colocado pelos amigos espirituais lá no Livro dos Espíritos, falando que todos nós fomos criados simples, ignorantes, e estamos aqui inseridos neste mundo, ou seja, através desse processo reencarnatório para nos depurarmos, né, para aprendermos. Muitos dizem que a Terra é um planeta escola, outros tantos dizem que a Terra é um planeta hospital. Se a gente for analisar esses dois sentidos, escola é para quê? Para aprendermos. Hospital, quem vai para o hospital está buscando o quê? Às vezes está adoecido de alguma coisa, vai buscar o quê? Um tratamento, melhorar, né? Então, a Terra é o momento exato para aprendermos e para melhorarmos. Melhorarmos em que sentido? Né? Das questões que trazemos conosco, das dificuldades, de tudo isso. Kardec nos traz no próprio Evangelho falando sobre o verdadeiro homem de bem, né? Igual você colocou, que o homem de bem é aquele que esforça-se para domar as suas más inclinações. Então, para a gente colocar dentro do que está trazendo para nós a leitura de hoje, se fosse um homem de bem teria morrido, conforme a leitura coloca, muitas colocações no verbo popular, vamos colocar assim, diziam assim, né? Que pena, era tão bom, né, Sheila? Por exemplo, os bons vão primeiro, os bons Deus deseja para si, né? Os maus ficam por aqui mesmo. Outras questões, se morre um vizinho a quem nós estimamos, logo as pessoas exclamam, por que ele antes fosse fulano de tal que é tão perverso, né? Quando uma personalidade cujo conceito é de maldade até de crueldade escapa de um perigo, de um atentado, logo falamos, se fosse uma pessoa de bem, um homem de bem, teria morrido. Será possível isso? Será que Deus se engana, né, Sheila? Será que todas essas questões, conforme aqui a doutrina nos coloca sobre as vidas sucessivas, né? Nós estamos falando de reencarnações, ou seja, em outras existências nós já falhamos ou tivemos quedas e estamos aqui, conforme Emmanuel coloca para nós, buscando, ou seja, resolver esses problemas anteriores através deste momento atual. Então, será verdadeiro que os bons morrem antes, permanecendo para prosseguir em sua escala de desatinos, vamos pôr assim? Para a gente pensar nisso, se os bons morrem antes, basta nós fazermos uma observação. Se é assim,
planeta Terra hoje estaria uma situação bem pior, porque se só ficam os maus, como é que fica a situação, né? Então, todos os dias morrem pessoas jovens que se permitiram abraçar pela droga ou que se acompliciaram com a imprudência, desaparecendo em acidentes diversos. Quantas vezes já ouvimos notícias da morte de astros e estrelas no auge da juventude ou da madureza e da fama, né? Estudiosos, dedicados a rimos de família ou simplesmente criaturas que nada contribuíram para a felicidade de quem quer que seja, antes pela infelicidade. Em verdade, salvo os casos de suicídio, né, Sheila? Por quê? O suicídio direto ou indireto, ninguém morre antes do tempo programado. Ou seja, se aquele foi, que não seja num caso de suicídio, porque já estava no tempo dele, conforme aqui a leitura nos traz, dando até um exemplo de uma pessoa que está no presídio e ali já cumpriu o seu tempo determinado pela lei humana do tempo de prisão. É viável, e coloca o texto aqui para nós falando sobre isso. Será que nós temos que permanecer com ele ali mais um tempo? Por quê? Só porque ele é mau, porque, né, Sheila? Então, dentro daquilo que é colocado para nós a leitura de hoje, nós precisamos refletir acerca de tudo isso e fazer conforme Jesus até nos recomenda na parábola da, da mulher adúltera, né, Sheila? Não jogueis pedras. Primeiro a gente precisa conhecer, avaliar, entender o processo e o planejamento que todos nós aqui estamos destinados no nosso tempo evolutivo, nesse nosso momento atual. Refletir sobre as nossas ações, nossas atitudes e buscar nos tornar melhores ou nos esforçarmos, conforme Kardec assim nos traz no Evangelho, para domar essas más inclinações, as más tendências que ainda trazemos. Cada um sabe aquilo que toca na sua ferida, né, Sheila? Vamos colocar assim. Emmanuel coloca isso para nós em uma das leituras, falando justamente que para sabermos o que fomos no passado, basta analisarmos as nossas atuais tendências ou aquilo que mais nos toca no momento. Então, conforme André Luiz nos traz, que o corpo, na verdade, é o mata-borrão, né, Sheila? Ou seja, é através da carne, é estando aqui encarnado, que nós iremos buscarmos, através deste momento, depurarmos o nosso ser. Ou seja, é como se o corpo fosse para nós a peneira, né? Através dele vai passar o que realmente deveria passar, mas ainda continuamos levando coisas que não condizem para nossas caminhadas futuras se nós não trabalharmos isso agora. Então, quando são pessoas do nosso convívio afetivo, normalmente as vemos como as melhores do mundo, sem defeito algum. Mas quando é pessoas que não são do nosso convívio, estamos aí apontando, igual a Sheila colocou, a ferida do outro, ou vendo o cisco no olho dele, sem antes perceber a trave que se encontra no nosso. Então, nós precisamos primeiro conhecer e compreender a justiça divina em tudo isso. Jesus nos convida a refletir sobre conhecereis a verdade e ela vos libertará. De quê, né, Sheila? De todos esses tormentos de pensamentos, de apontamentos, de querer colocar as coisas sobre as nossas vistas, ou seja, sobre o nosso ponto de vista e não sobre conforme está o planejamento reencarnatório de cada um. Se aquele foi primeiro, não é porque o que aos nossos olhos é mal, deveria ter ido primeiro, porque conforme a leitura nos traz, ele ainda tem um processo a cumprir, ele ainda tem que continuar o seu processo de burilamento, de vencer assim essas más tendências. Porque se a pessoa hoje ela está no crime ou hoje ela é dada como um ladrão, não quer dizer que amanhã ele vai continuar nisso, né, Sheila? Ele pode despertar e começar a trabalhar isso. Embora nós sabemos que o presídio não é o melhor lugar do mundo para a pessoa se melhorar. Mas a pessoa que quer, que consegue, ela receberá todo o amparo espiritual para isso, para buscar. É o que nós aqui estamos recebendo, né? Estamos presos hoje na Terra, né, Sheila? Com a oportunidade de nos melhorarmos, de buscarmos realmente
depurar nosso ser e nos transformarmos pessoas melhores, homens de bem, conforme Kardec nos traz. É interessante, meus queridos amigos, porque nós estamos habituados a sempre tomar o caminho mais fácil para tudo na vida, né? Nós sempre estamos querendo nos desviar dos desafios, né? E a nossa sociedade, nesse planeta de prova e expiação, ainda é uma sociedade muito doente, né? Ainda é muito doente. Nós temos grandes desafios, que são os desafios da educação da alma, né? Então, muitas vezes queremos nos desviar desse desafio da educação das almas, preferindo que nós eliminemos o desafio, né? Então, é muito mais fácil a gente viver no mundo sem ter o trabalho de educação das almas, sem ter que passar por esse desafio. Só que nós nos esquecemos que a roda, ela surgiu porque uma necessidade surgiu, né? A informática, né? O mundo digital surgiu permitindo a integração de todas as pessoas no mundo inteiro por uma necessidade, né? Então, os grandes desafios, eles estão presentes como instrumentos de desenvolvimento e de progresso da humanidade. E a educação moral do homem é também através da convivência das várias condições morais de cada um, é através dessa convivência que nós vamos tentar evoluir nesses instrumentos de melhoramento da alma humana, de educação da alma humana, né? Nós ainda estamos arraigados à lei de olho por olho e dente por dente. E por nós estarmos ainda muito atrelados a esse mecanismo de educação, nós muitas vezes não vislumbramos maneiras diferentes de lidar com os grandes desafios morais que nós temos pela frente, né? E aqui, quando ele fala que o homem mau, considerado mau, e nós já vimos pelo Livro dos Espíritos que, na verdade, é um espírito imperfeito, não é um homem mau, não foi criado mal, né? Ele foi se construindo através das diversas vidas e através da sua vida atual também. Porque o que nós somos hoje é soma de esforços nossos, de esforços dos nossos pais, de esforços daqueles que conviveram diretamente conosco e de esforços daqueles que já passaram pelas vidas anteriores nossas. Então, nós somos o resultado de esforços de várias criaturas. Nós somos o conjunto do trabalho de várias criaturas, né? E nós, muitas vezes, nos esquecemos que esses espíritos imperfeitos que estão ao nosso lado, eles, na verdade, criam a demanda por uma melhora. Eles criam a demanda por uma metodologia diferente de educação. E se nós não tivermos essa necessidade, nós não buscaremos formas diferentes de educar o espírito humano, não é? E essas criaturas imperfeitas, elas estão aqui porque aqui é ainda o melhor lugar para se aprender. Por que é o melhor lugar? Porque é no corpo físico que nós igualamos as condições de todos os espíritos. Na erraticidade, sem o corpo físico, os espíritos se segregam pelo seu nível de energia, de vibração. E isso é mecanismo da lei da vida. Isso é física, é ciência. Quer dizer, nenhum espírito evoluído, vamos dizer assim, se sente bem ou confortável
quando percebe que alguém que lhe tem o seu sentimento e o seu amor vive em desequilíbrio, muitas vezes no mundo espiritual, em planos inferiores, em sofrimento, não é? Aqueles que estão em condições melhores querem ajudar quem está em condições piores. E, no entanto, na vida espiritual há limitações enormes quanto a isso, não é? E uma das maneiras de você ajudar e educar a criatura é esse espírito que está em boas condições e está mergulhado na carne junto com esse espírito que está em condições piores. É o melhor mecanismo para ele ajudar esse espírito que ama. Não é no mundo espiritual que é o melhor lugar. É aqui. Então, a Terra, a reencarnação, é um instrumento bendito para a alma. Precisa ser valorizada e entendida desse ponto de vista. Quando nós não entendemos algo, quando nós não compreendemos os mecanismos, é preciso ter a humildade de não censurar. Aqui diz na leitura: habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. Não é? Algumas coisas nós já podemos compreender com a bênção da doutrina espírita, nos explicando que aqui na Terra é o melhor lugar para se estar no aprendizado. E quem está aqui em condições deploráveis, muitas vezes muito distantes da bondade divina, sem fazer a reflexão sobre a essência do amor, da fraternidade. Essas criaturas, é aqui que elas vão ter oportunidade de observar exemplos e de ter a vontade de ser melhor. Porque criaturas que dão os bons exemplos, que se esforçam para ser o homem de bem, no domínio das suas más inclinações, na convivência dessas criaturas, é que as modificações acontecem nesses corações que estão em uma condição ainda distantes da proposta divina. Não é no mundo espiritual que vai haver essa mudança. É convivendo com os homens de bem. Então, nós precisamos, queridos amigos, encontrar estratégias de nos harmonizarmos quando nós estamos nos desequilibrando por ação de uma criatura infeliz. Se nós desejamos fazer o bem sempre, nós devemos buscar maneiras de lidar com a maldade, não é? A maneira melhor de se lidar com ela e não querer que ela simplesmente desapareça. Porque esse mecanismo é um mecanismo evolutivo e de progresso de todos os espíritos. É através da forma física que nós podemos caminhar juntos e aprender uns com os outros. Não é no mundo espiritual, né? Então, Eurípides. Interessante, Shirley, dentro do que você colocou, e se a gente for assim lembrar um pouco mais aqui, conforme Kardec nos traz, falando sobre a educação com o intuito de despertar em nós os caracteres. O que são esses caracteres? Quando ele coloca que está tudo assim em nós, que possamos todos trabalhar isso. De que forma? Os sentimentos, né? Colocar para fora o que nós trazemos dentro de nós, nesse sentido de despertar os sentidos, os sentimentos e ir assim amadurecendo o nosso ser. Emmanuel tem uma passagem no livro Pão Nosso que ele diz assim que quando Jesus toca o coração de um homem, ele desperta nessa pessoa
os sentimentos nesse sentido de se tornar uma nova criatura, ou seja, um novo ser. É justamente nesse sentido que a gente precisa começar a refletir, qual você colocou, sobre a pessoa se tornar melhor. Porque nós só vamos nos tornar melhores a partir do momento que nós começarmos a ter ações que condizem com o bem proceder, que condizem com as atitudes de se tornar uma pessoa realmente digna. Porque enquanto nós estivermos olhando o outro como uma pessoa má, nós também estamos sendo más, né, Shirley? Porque Jesus nos pede para refletir nesse sentido, que não devemos ficar olhando o cisco no olho do outro enquanto estamos com a trave no sentido de tapando o nosso sentido, tapando o nosso olhar em relação ao outro. Porque o maior mandamento da lei de Deus para nós é esse: amai-vos uns aos outros, né, Sheila? Transformar o sentimento nesse sentido de buscar, de refletir acerca de nossas ações. No livro Depois da Morte, tem no capítulo 3, quer dizer, no capítulo 32, Leon Denis diz assim, Shirley: não é acaso nem fatalidade. Nós referindo sobre a questão de, se fosse um homem de bem teria morrido, ou por que o mal não morre e está morrendo os bons. Nesse momento atual que estamos passando com relação a essa pandemia universal, não é só aqui na nossa cidade, não é só no nosso estado, não é só no nosso país, não é só no nosso continente, é o mundo todo, né? Começou num ponto, mas se alastrou para todo o globo. E por que Deus permite? Por que isso está se tornando assim, vamos dizer, até avassaladora, né, Sheila? Por quê? Tem um propósito nisso tudo. Primeiramente, a gente refletir, porque muitas das situações estavam acontecendo guerra na Síria, por exemplo, e nós aqui de cá, ainda bem que é lá. É o mesmo pensamento aqui, ainda bem que foi fulano e não foi ciclano. Mas somos todos irmãos. Jesus coloca para nós da família universal. Hoje, se eu trato mal uma pessoa, um mendigo que seja na calçada, na rua, amanhã, no sentido de uma nova existência, eu posso estar ao lado dele como irmão, como pai, como uma mãe, para poder amá-lo. Nesse propósito, a gente vai, de acordo com as nossas ações, as nossas atitudes, nós vamos trazendo para o nosso convívio as pessoas de acordo com as nossas atitudes. Ou seja, porque estamos hoje inseridos na família, no grupo de trabalho, no grupo de amigos, por que às vezes, lembro do último estudo que a gente participou aqui, de perguntas e respostas, tinha uma pergunta sobre isso, falando por que o filho mal nasce na família, né, Sheila? Por quê? Primeiro, que é para os pais educá-lo, né, Sheila? Para os pais colocá-lo no bom caminho. Então, estamos todos aqui para uns aprender com os outros no sentido do bem, para que possamos evoluir, possamos crescer. Nós falamos outro dia aqui sobre a parábola da ovelha perdida, a Shirley estava falando aqui sobre uns ajudar os outros, e é nesse sentido. Quem já se encontra mais à frente vai querer ajudar o seu ente querido, aquela pessoa que se encontra mais atrás. Seria o mesmo assim se a gente pensar, se você ganha na loteria hoje, você não sai por aí torrando tudo, você vai querer ajudar seus familiares, né, Sheila? Então é mesmo nesse sentido, a gente está aqui buscando ajudar aqueles que estão conosco e também a todos que se encontram à nossa volta. Esse é o propósito. Então, se a gente buscar compreender tudo isso, nós vamos entender isso. Então, as próprias almas preparam no presente as alegrias ou as dores do futuro, ou seja, as nossas escolhas, as nossas ações. Nós falamos ainda há pouco aqui sobre, às vezes, os jovens de hoje que estão morrendo por causa da droga. Tantos jovens, né, de famílias que são consideradas até boas, né, se enveredaram por este caminho. Não eram pessoas más, mas acabam se caminhando nesse sentido. E aí morrem por isso. Mas ele era tão bonzinho, mas ele era isso, aquilo. Gente, a gente precisa pensar, né, Sheila? Cada um nas suas escolhas, cada um no seu comportamento também, buscar melhorar nesse sentido. Então, a gente precisa mais de evangelho, mais de Jesus,
Porque quando a gente conhece Jesus, igual o Emmanuel coloca assim, ou seja, quando a gente desperta Jesus, nasce Jesus em nosso coração, nós vamos ter novas ações, novas atitudes, novos comportamentos e não estaremos apontando ninguém. Vamos ter consciência de que às vezes ele deslizou numa situação, mas são pessoas que também merecem uma oportunidade de melhorar, da nossa confiança de querer ajudar para que todos possamos caminhar. Então não é dizer, se fosse fulano, por que não foi ciclano? Não é desse jeito. A gente precisa entender o processo evolutivo de cada um, a programação reencarnatória de cada um. Se aquele faleceu com 15 anos, com 30, o outro com 100, independe, conforme o Evangelho aqui nos coloca, o seu processo de acordo com aquilo que foi colocado para que ele viesse aqui e cumprisse o seu papel reencarnatório, né, Shirley? É interessante que muitos de nós ainda não conseguiu compreender a morte física. Mesmo nós somos espíritas, né? Eu posso até me incluir dentro desse grupo que tem, às vezes, dificuldade de lidar com a morte como passagem efetiva. Nem sempre nós vivemos de acordo com aquilo que acreditamos. Isso é outra coisa. Porque nós acreditamos numa série de coisas e muitas vezes tomamos atitudes e tomamos iniciativas que ferem aquilo que nós acreditamos, não é? Então, é preciso de nós entendermos a morte como um mecanismo de libertação da alma. Porque a alma fora do corpo físico, ela está livre de todos os compromissos, vamos dizer, de sobrevivência, de cuidados relativos ao seu corpo físico, de necessidades básicas, né? Ela está livre para ir aonde o pensamento dela a levar e aonde a leveza do seu perispírito o permitir, não é? Então, a morte, na realidade, ela é uma libertação, como está dito aqui na leitura. E nós não conseguimos enxergá-la dessa forma. Por quê? Porque nós ainda temos muito apego à vida material. E como espíritos imperfeitos que somos, onde o apego à matéria é maior do que o nosso vislumbre espiritual da vida, nós temos dificuldade de enfrentar a morte, né? E muitas vezes nós entendemos que morte é um castigo, né? Então aqui, quando nós, numa leitura como essa, nós dizemos que é preferível que o mal morra, nós estamos entendendo que a morte para ele seria um castigo, né? E na verdade, morte é uma libertação da alma, não é castigo para ninguém, né? A dificuldade grande é o espírito retornar à vida física, ao corpo físico. E por que isso? Porque no momento que ele mergulha na vida física, ele mergulha numa série de necessidades que são criadas pelo corpo físico. Necessidades que vão desde a simples sobrevivência de cuidados pessoais, que ele vai ter que ter com esse corpo para a sua sobrevivência, até necessidades econômicas e sociais, não é? Então, o espírito aqui, ele está meio que atrelado a muitas atividades que prendem a sua atenção, que sugam a sua energia, que ocupam o seu tempo e que, na verdade, são coisas apenas da vida física e que não vão fazer a menor diferença para ele na vida espiritual. E nós não conseguimos, às vezes, entender isso, né? Nós ficamos apegados à vida física. Nós precisamos mudar essa visão e entender que se a criatura não se suicidou de forma voluntária ou de forma involuntária, através de agressão a seu corpo físico de maneira crônica nos excessos, que isso é um suicídio involuntário.
Se ela não cometeu o suicídio, ela está destinada a deixar o corpo físico de acordo com as leis divinas. Todos nós temos o nosso tempo pré-determinado ao voltarmos à Terra. O nosso tempo de retorno já está pré-determinado quando nós chegamos. Nós temos um tempo aqui, não é? E nós não sabemos quando, não sabemos em que condições que isso vai acontecer. E até mesmo, né, Shirley, porque tem gente que quer pegar, guardar, como se tivesse assim, guardar na gaveta, ficar para a eternidade aqui. Como, né, gente? Ninguém tem como, né? Então a gente sabe que o tempo de cada um está determinado, independentemente se foi com tal idade. Então a gente precisa entender e começar a nos libertar nesse sentido, saber que aquele ente querido, um momento também vai ser chegado a hora dele de se libertar da matéria. É o mesmo caso, às vezes a pessoa está já agonizando na cama, no hospital, numa situação assim, e os familiares todos em volta querendo, né, de fato, que aquela pessoa não vá embora. Mas vai chegar o momento, não tem jeito. A gente precisa entender o processo de cada um mesmo, igual você está colocando. Outra coisa interessante, Chile, para a gente levar em consideração, porque você falou muito bem da questão da energia, né, das vibrações que a gente emite, né? Por exemplo, se a gente retornasse hoje ao mundo espiritual, Jesus assim coloca para nós, diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és, né? A gente precisa refletir muito nisso, porque nós vamos passar de acordo com o que somos aqui. Ninguém vira santo da noite para o dia. Ou seja, só porque morreu se tornou uma pessoa melhor. Nada disso. É aqui que a gente vai ter a oportunidade de nos melhorarmos, para chegar lá melhor do que nós aqui chegamos, quando viemos, quando aqui reencarnamos, né, Sheila? Então, Jesus tem uma advertência, vamos colocar assim para todos nós, né, Sheila? Quando ele diz assim, reconciliai-vos com os vossos adversários, enquanto estáis a caminho com eles, a caminho da sua evolução, ou seja, a caminho desse seu despertar. Porque a pessoa que pensa assim, com essa mágoa, com essa raiva, com esse ódio, se deveria ter sido fulano que deveria ter morrido, ela está com um sentimento de algum rancor, alguma raiva, algum ódio nesse sentido, né? Então, se a gente pensar nisso, despertando, desejando o mal para o outro, desejando isso para o outro, imagina de fato que se tivesse sido essa pessoa e eu desejei isso para ela. Às vezes essa pessoa lá no mundo espiritual pode se tornar um obsessor, pode se tornar um perseguidor daquele que desejou o mal para ele. Também isso acontece. Então a gente precisa pensar nisso, porque a obsessão, ela acontece tanto do desencarnado para o encarnado, do encarnado para o encarnado, do encarnado para o desencarnado, do desencarnado para o desencarnado. São várias situações, né, Sheila? Então a gente precisa pensar nesse sentido, porque ficar destilando ódio, rancor, raiva aos outros, nós estamos apenas trazendo para o nosso fardo as dificuldades e os pesares, porque nós precisamos trabalhar esses sentimentos para suavizar essas energias a que estamos emitindo, né? Buscar esse sentido mesmo. Pois é, parece que o nosso tempo já se esgotou, né? Nós gostaríamos de agradecer a gentileza e o carinho de todos vocês que compartilham conosco esse momento, né? E agradecer a equipe da casa por nos oportunizar sempre o trabalho de reflexão e de estudo, né? E vamos seguir firmes, né? E tentar valorizar a cada dia a nossa reencarnação. É isso, Eurípides? Isso mesmo, Sheila. No mais, agradecer a todos, desejar que cada um possa se esforçar ao máximo para assim todos buscarmos nos melhorar e caminhar sem destilar ódios, rancores a ninguém, né, Sheila? Mais uma vez, Jesus nos abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Um agradecimento aqui à equipe de trabalho aqui da casa que está conosco e a todos. Boa noite, boa tarde ou bom dia.